Olá pessoal, Cirilo Carvalho aqui e hoje do meu lado a lava e seca Bespoke AI da Samsung, Lava 20, Seca 15, é uma unidade diferenciada pela bomba de calor que tem na secagem, já detalhamos isso há mais de um ano, é uma unidade inovadora e continua sendo. A ideia agora é trazer a avaliação completa e como já está com a gente há mais de um ano, detalhar como está a manutenção, como está todos os detalhes do conjunto, usando basicamente 3 vezes por semana. Vamos lá? Aí pessoal, para aqueles que querem um vídeo bem curto, já deixo claro, essa aqui é a melhor lava e seca que eu já experienciei. Já testei centenas de lavadoras, centenas de secadoras, explorando elas a fundo e nunca vi algo tão bom quanto isso aqui. Agora, se é para você, pode ser que não. Então vamos mergulhar a fundo e ver se essas funcionalidades te atendem e se de repente te atende no bolso. Falando em bolso, desde que a gente pegou essa unidade, o valor dela já caiu pela metade. Em alguns momentos até mais que metade. Então vale ficar de olho, que vira e mexe tem ofertas. Por sinal, nós temos um grupo de ofertas, vou deixar aqui do lado, vale a pena entrar lá, só ofertas reais, sempre estamos buscando e analisando para entregar as melhores ofertas para vocês. Agora, no design, a unidade basicamente tem um aço escovado aqui, uma textura, lembra um grafite a cor, não deixa marcas de dedo, que provavelmente tem uma película sobre ela. Nesse 1 ano de uso, continua intacta, tem leves risquinhos aparecendo, mas basicamente é como veio. Lindíssima, me agrada o design. Agora, já ouvi pessoas dizendo que é feia. Vai muito de gosto, cantos retos, uma porta gigante de frente, com vidro, bordas plásticas, lustrosas, que deixam riscos com facilidade, mas é uma área não muito visível. Uma porta para acesso do filtro de fiapos e um espaço para dosar amaciante em dose única. Embaixo a gente tem uma porta para acesso dos dispensers automáticos e, claro, um painel de 7 polegadas para todo o controle da unidade. As laterais são pintadas, não usam o mesmo material da frente, nem teria porquê. Visualmente agrada, também puxa para o grafite. Tem uma certa emenda na lateral, porque basicamente eles usaram o gabinete de uma lavadora comum. E como você tem a bomba de calor, acaba ficando bem mais alto. Então tem um remendo, mas é de alta qualidade, gente. Só não faria sentido você fazer outro gabinete completamente novo para estruturar a lava e seca. A estrutura do topo é um pouco diferente do que a gente tipicamente vê no mercado. Lavadoras de tombamento normalmente tem essa parte de madeira, e aqui não, é uma estrutura de metal. Ainda robusta, você pode colocar objetos aqui em cima, porém, como vibra o conjunto, não é o melhor lugar para fazer isso. Assim mesmo, aguenta peso. A unidade é grande e quando a gente vai para a área interna, isso fica bem mais claro. O cesto tem 56 centímetros de profundidade e 58 de diâmetro. É o maior que eu já vi em produtos residenciais e realmente cabe muita coisa. Diferente de uma lavadora de carregamento superior, aqui se eu colocar um edredom king size e ele cobrir todo o cesto, depois de molhar ele se assenta um pouco e como vem a gravidade para trabalhar a favor, você realmente consegue lavar toda a tua roupa de casa aqui. O cesto é todo de inox, típico de uma lava e seca comum, visualmente muito bem feito, todos os acabamentos, por sinal, são impecáveis da unidade, mas o que chama atenção são os nozzles, esses bicos que fazem recirculação e demonstração de quando a água está entrando no conjunto. Então aqui a gente tem um bico, quando a água está entrando ela já cai aqui sobre o vidro, você vai ter noção de que a água está entrando, mas ela tem duas peculiaridades que eu diria que são impressionantes. O nozzle que tem aqui, que fica na gacheta principal, ele faz a recirculação. Todas as bombas, por sinal, trabalham DC, ou seja, o ruído é quase zero, você não percebe, você mais escuta é o movimento da água, e esse nozzle de recirculação, ele é muito bem feito e consegue varrer perfeitamente o cesto.
Por que isso é importante? Eu preciso movimentar essa água sobre a roupa de uma forma uniforme para melhorar a distribuição dessa água sobre a roupa. Como esse conjunto não fica com a roupa submersa, basicamente é colocado água o bastante para ela ficar encharcada. Quando eu estou recirculando, eu só tenho um golinho de água para jogar sobre a roupa e tirar o excesso de sabão. Então, esse nozzle ele é útil para lavagem, para fazer a diluição de sabão e chegar em toda a roupa, e também para o enxágue, que tipicamente se gruda as roupas nas paredes e aí consegue molhar ela. Muito bem feito, algo impressionante. Também sai um jato aqui de cima, muito direcionado para o vidro, que eu nunca tinha visto. Parece ser algo para diminuir a tensão superficial da área do vidro e ter uma movimentação melhor das roupas. Visualmente também tem um aspecto interessante. No geral, nozzles muito bem planejados para melhorar a qualidade da lavagem. Já faz mais de um ano que a gente tem a unidade e a gacheta está intacta. Não tem uma mancha de bolor, nenhum desgaste em nenhuma área, ou seja, muito bem projetada. E a parte do bolor provavelmente é porque ela tem uma abertura automática de porta. Então termina o ciclo, ela automaticamente abre a porta e não deixa ficar umidade excessiva por muito tempo dentro do conjunto. Vamos falar agora dos principais pontos da interface desse display gigantesco de 7 polegadas. Só para lembrar, pessoal, a Samsung é famosa por ser uma empresa de tecnologia, porém ela abrange muito mais coisa. Vamos pincelar isso aqui, mas não é o foco da unidade. Temos aqui um display LCD de ótima resposta, touch em toda a tela, é um tablet, pessoal. Tem áudio bom, tem resolução boa, ótimo processamento, Wi-Fi, e aí como é um tablet, tem YouTube, tem Spotify, tem Bixby, tem comunicação por voz. Então, se a gente for pegar como um todo, o que um tablet faz com software otimizado em trabalhar com os componentes de uma lava e seca? Ou seja, para esse tipo de produto você está com um processamento absurdo, um sistema de computação e software de alta qualidade para realmente conseguir processar dados e tomar ações mais inteligentes. Aqui a gente tem um drop-down menu, como a gente tem no Android comum, é um Android que está rodando aqui, controle de brilho, controle do som, Wi-Fi, Bluetooth, vocês viram que tinha luz interna, acesso fácil às configurações, e aí você tem as configurações do produto e as configurações gerais, conexões, bloquear o painel, habilitar o microfone, idioma, data, atualização de software, tudo que tipicamente se vê num tablet. Na configuração do menu de lavadoras tem vários detalhes interessantes. Um deles é você não deixar a porta abrir depois de terminar o ciclo, tem essa opção. Também dá para você escolher os ciclos que você quer demonstrar no painel principal. É possível fazer a calibração do sensor de peso para melhorar o teu auto-sensing das roupas que estão ali dentro. Mas o que eu queria entrar em detalhes é no dispenser. Os dispensers automáticos que a unidade tem. São 2 lá embaixo, cada um tem quase 1 litro. Você pode colocar sabão em um e amaciante no outro, mas esse que tem amaciante você pode também colocar um sabão específico, sabão de coco, por exemplo. É impressionante a qualidade do material, como lidosa, a facilidade de remover e colocar os compartimentos. Também tem uma bandejinha para quando você remove, caso pingue uma gota ou outra, é fácil de limpar essa área externa. Então, vários detalhezinhos que para muitos nem iriam se incomodar, mas dá para ver que foram pensados para não gerar manutenção, para ser fácil de limpar e para ser fácil de manusear. É possível escolher qual que vai ser a dose de sabão que ela vai colocar, qual é a concentração de sabão, para ela entender o quanto que ela realmente precisa colocar por vez. Basicamente, em todos os testes que a gente já fez aqui, usamos a opção do automático e ela dosa em torno de 22 ml de sabão por vez. Parece pouco, mas vocês já vão entender por quê. A intenção é você ter uma concentração X de sabão. Isso vai depender da quantidade de água que você usa. E como essa máquina usa muito pouca água, 22 ml é o bastante. Mas por que eu tenho esse compartimento aqui em cima, então? Aqui é basicamente se eu quero só uma dose de amaciante. Eu não uso amaciante, eu tenho sabão lá embaixo, eu quero só dosar amaciante uma vez, eu venho aqui e coloco para fazer um ciclo. É um dispenser bem feito, fácil de remover se quiser fazer uma limpeza,
e um espaço com sifão muito similar aos dispensers de amaciante. Um ponto importante para vocês saberem aqui é uma unidade que foi feita para trabalhar com sabão líquido. Se você quiser trabalhar com sabão em pó, é necessário fazer uma dosagem única dentro do cesto. Vem um copinho para isso, mas vejo que pela comodidade raramente o pessoal vai fazer isso. Para aqueles que não estão acostumados com uma lavadora com dosagem automática, é impressionante o quanto mais simples fica o trabalho. Você só escolhe o ciclo que você quer e ela faz a dosagem de acordo com a carga. Ou seja, se tem mais roupa, ela vai dosar mais, se tem menos, ela vai dosar menos. Caso não tenha sabão, ela vai avisar, funciona muito bem. E caso você esteja com amaciante ou sabão, você escolhe essa configuração para ficar visível. Então, quando eu entro aqui, eu já vejo sabão e sabão específico. No geral, a interface é intuitiva, muito fácil de transitar entre os menus. Quando ela está em funcionamento, dá para saber quanto tempo falta, em que estágio que ela está. Muito prática de utilizar. Caso caia a luz, ela volta de onde ela estava. Caso você aperte um botão e desligue ela sem querer, ela liga e pergunta se você quer continuar de onde estava. Então, toda essa interação com o usuário é muito boa. Os ciclos que você escolhe para estarem aqui são fáceis de entender. Se você quiser saber mais, você pode entrar no menu e ver se ele vai lavar, se ele vai secar, qual vai ser a temperatura e pode alterar em grande parte deles o que você quer fazer. O ciclo mais rápido é 30 minutos, diria que está num tempo razoável, considerando que é uma máquina de tombamento e que faz dosagem automática. O ciclo normal, 46 minutos, e isso fazendo detecção automática, fazendo dosagem automática, com água morna, é rápido pra caramba, considerando uma máquina de tombamento para fazer essa entrega. Se você for somar a secagem, aí vai para perto de 2 horas, e gente, depende da quantidade de carga que tem na máquina. Quanto mais roupa, mais tempo leva para encher, mais tempo leva para centrifugar, mais tempo leva para secar. Ou seja, de 1h55 pode ir para 3 horas tranquilamente. Na etiquetagem do Inmetro, onde é lavado 20 kg de roupa mesmo na máquina, ela gastou 227 litros de água e 0,54 kWh de energia. Pouco mais de 10 litros por quilo de roupa é um número razoável para uma lavadora de tombamento. Agora, nos testes que a gente realizou aqui na Arpija, fizemos testes com máquinas de tombamento, máquinas de carregamento superior, diversas máquinas diferentes. A unidade entrega um resultado impressionante. Por quê? Quando você olha uma máquina desse tamanho, você acha que ela já vai consumir mais. Mas como ela só trabalha com a roupa encharcada, ela ficou muito similar à ELS, de 10,5 kg, e a LG, de 13 kg, lava e seca. Consumos abaixo de 76 litros para lavar 5 kg de roupa. É até ridículo comparar com as máquinas de carregamento superior, que batem mais do que o dobro de água para lavar a mesma quantidade de roupa. O consumo de energia está diretamente ligado à temperatura da água que você vai colocar para fazer o ciclo. É possível usar a temperatura da rede, ou seja, aquecimento nenhum, mas também tem mais 4 opções de temperatura. O consumo utilizando a temperatura da rede é um pouco mais alto do que as lavadoras de carregamento superior, ainda assim 30, 40 centavos. Agora vai subindo a temperatura, passa de 1 kWh com facilidade. A qualidade da lavagem é alta, isso parcialmente é pelo tamanho do cesto, se consegue ter um tombamento muito bom mesmo se coloque bastante roupa. Tipicamente aqui a gente lava 5 kg, 7 kg de roupa, pode parecer pouco 5 kg de roupa, mas é basicamente o limite do que uma Brastemp de 16 kg consegue lavar efetivamente. Aqui, na boa, você vai conseguir lavar mais de 12 quilos com uma movimentação boa. Isso porque o tombamento favorece naturalmente a movimentação das roupas e porque tem espaço para tranquilamente ter essa queda necessária, que é o atrito para fazer a lavagem. Algo que chamou bastante atenção da unidade em funcionamento é o baixo ruído dela. De todas que já testamos até hoje, é a menos ruidosa. Realmente, seja em lavagem, seja em centrifugação, seja na secagem, a unidade não atrapalha.
Quando se tratando de centrifugação, a unidade faz um ótimo balanceamento da carga, com isso consegue bater velocidades altas, sem ruído excessivo, reflete no ruído que a gente está vendo quando está trabalhando no dia a dia, e também, caso tenha um desbalanceamento que não consiga ser tratado, ela baixa a velocidade máxima para garantir a estabilidade. Dá para escolher várias velocidades diferentes, ela é declarada com máximo de 1.400 rotações, mas nos testes que fizemos, ela tipicamente trabalha em 1.300 na máxima. Por sinal, no dia a dia aqui a gente não usa a rotação máxima. Trabalhamos com a alta, que é uma ótima extração ainda, mas fica aí com 1.100 rotações. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa a lavagem e secagem direto, num ciclo contínuo. Para aqueles que me conhecem, eu falo muitas vezes, se você quer economizar energia, vale lavar, tirar as roupas, bater e colocar de volta para secar, para ter menos vincos, consumir menos energia, secar mais rápido. Isso é fato. Se você tiver com mais de 7 kg de toalhas aqui dentro, depois de terminar a lavagem, elas grudam na parede e vai demorar muito tempo para desgrudar. E quando você secar, vai estar tudo amarrotado. Agora, se você trabalhar uma velocidade mais baixa de centrifugação, for direto para secagem, não tiver muita roupa, é possível ter um resultado bom. Mas a grande vantagem que eu diria que dá para fazer isso é porque a secagem é extremamente econômica. Nesse produto, 5 kg de roupa, você vai gastar 1 kWh basicamente, um e pouquinho. Quando você vai comparar com todas as outras tecnologias que estão no mercado atualmente, elas vão gastar aí 60% até 70% a mais de energia. A velocidade de secagem é rápida, principalmente comparando com as lavas em seca comum que tem no mercado, com o sistema de condensação, é muito mais rápido. Até as vented pequenas, ela vai ser mais rápida. Além disso, trabalha em temperatura mais baixa, não consome água durante a secagem, que as típicas lava e seca, consome uma boa quantidade de água para conseguir fazer a secagem. Então, 1.001 benefícios para a secagem trabalhando com bomba de calor. Claro, nem estou mencionando o filtro de fiapos também. A qualidade do filtro de fiapos é alta, faz uma coleta boa, está acessível com facilidade e nesse quesito não tem acúmulo de fiapos dentro do conjunto. Tem um pouquinho na gacheta, tem um pouquinho no vidro, mas se passa um paninho ali, resolve isso com facilidade. Dá para ficar falando um monte da secagem, mas vale a pena vocês entrarem nesse card aqui e ver todos os detalhes do que ela entrega a mais que a maioria. A unidade tem diversos ciclos diferentes, também utiliza o vapor como parte de ciclos, seja na lavagem, seja na secagem, porém faltou um ciclo bem importante, que até tem algumas Samsung, mas não nessa, que você pode fazer o refresh, que a gente chama. Colocando bichos de pelúcia ou de repente um terno, você joga vapor sem água e depois faz a secagem, para tirar o odor, para de repente fazer uma leve sanitização. É possível também acompanhar o consumo de energia, o consumo de água. Fizemos os testes com equipamentos e bateu, pessoal. Não tem muito erro mesmo, dá para confiar. Isso vai ficar documentado no SmartThings, conectado com os outros produtos de casa e você consegue acompanhar. Além disso, a unidade também te informa quando você precisa fazer a limpeza do tambor, quando é necessário fazer uma limpeza mais profunda do trocador de calor. Tem todas essas informações para você conseguir fazer uma manutenção preventiva do seu conjunto. Na questão de segurança, a unidade faz tudo o que precisa para te proteger e para proteger ela mesma. Por exemplo, ela não vai ligar sem esse filtro de fiapos, o que é ótimo, senão seria acumular um monte de fiapos na condensadora. Iria perder eficiência, com o tempo iria ter que abrir e fazer uma limpeza completa. Também não vai abrir a porta à toa, vai manter travado quando tiver velocidades altas, o que se espera de lavadoras e secadoras desse padrão. Nunca vi ela andar também e até acho difícil, porque aí vem alguns detalhes importantes para você ter em mente, caso você queira uma dessa em casa. É uma unidade que pesa basicamente uns 150 quilos, não vai sair do lugar à toa, mas ao mesmo tempo não cabe em qualquer lugar. Mas tipicamente vai passar pelas portas porque não passa de 70. Particularmente um dos pontos mais fracos dessa unidade eu diria que é a instalação. A empresa não pensou no consumidor brasileiro ainda e enxergou onde trabalhar.
Um dos pontos que pode ser bem frustrante é quando você compra o conjunto, ela tem 2 entradas de água e obrigatoriamente você tem que usar as 2. Mesmo se não tem água quente na tua lavanderia, que eu diria que é a maioria dos casos, você tem que ligar as 2 mangueiras. E não vem um Y para você fazer essa conexão. Ou seja, você provavelmente vai ter que ir numa hidráulica e comprar uma peça para fazer essa gambiarra. A Samsung podia consertar isso com facilidade via software ou mandar um capzinho para você tapar a entrada de água quente, só entrar com água fria, e aí por software ela já sabe o que tem que fazer. Outro ponto importante para saber dessa unidade, ela exige um pouco mais de pressão da rede do que as típicas lavadoras do mercado. Ou seja, se a tua pressão for muito baixa, vai trazer água devagarzinho e ela vai indicar que a pressão é baixa demais para trabalhar. Seria interessante se tivessem colocado uma válvula um pouco diferente, que conseguisse lidar com pressões mais baixas. Não é o caso aqui. Aí, pessoal, daria para falar muito mais sobre a unidade. Caso vocês queiram um vídeo mais detalhado de alguma parte específica, podemos se aprofundar, coloquem nos comentários. Mas, no geral, é uma unidade que entrega uma ótima lavagem, uma ótima secagem, muitas opções diferentes do que fazer, baixo consumo na secagem, tambor gigantesco para lavar e secar o que você quiser, além da liberdade de se movimentar melhor as roupas na lavagem e secar sem criar vincos. Ótimo para você tirar a roupa, bater e só pendurar. Para aqueles que têm unidade, comentem aqui embaixo o que vocês acham do conjunto de vocês. Pessoalmente, se eu tivesse a grana, eu investiria. Nos vemos na próxima e até mais.